Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a conquista e a colonização da América Portuguesa. Em virtude da extensão do conteúdo, nós abordaremos esse assunto em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses à América. No vídeo 2 nós vamos falar sobre a presença dos franceses na América Portuguesa. E no vídeo 3 sobre a presença dos holandeses na América Portuguesa. Conquista e colonização da América Portuguesa, o início da exploração. A partir de 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral vai aportar na costa atlântica brasileira, mais especificamente na região de Porto Seguro, na Bahia, e onde Portugal toma posse das terras habitadas por indígenas. Ao tomar posse, não promoveu de imediato a sua ocupação, pois naquele momento estava mais interessado no comércio de especiarias originárias das Índias Orientais. As primeiras expedições, portanto, terão objetivos apenas de reconhecer o litoral brasileiro. Serão as expedições exploradoras. Essas expedições vão batizar o Cabo de São Roque, a Baía de Todos os Santos e o Rio São Francisco. Expedições, guarda-costas e as feitorias. Porém, a partir de 1504, outras nações vão se interessar em explorar o Atlântico português. E aí corsários franceses vão passar a aportar na América Portuguesa a partir de 1504, navegantes espanhóis vão chegar pela região em 1515, e para combatê-los os portugueses vão enviar as expedições guarda-costa ao litoral sul-americano. Para viabilizar a exploração, vão fundar também as feitorias em Cabo Frio, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Vicente. Primeira atividade lucrativa, a exploração do pau-brasil, ou Ibirapatinga, como era chamada pelos índios, a madeira vermelha. Era usada pelos europeus para produzir uma tinta vermelha, usada na Europa para tingir tecidos. Lembrando que a cor vermelha sempre esteve associada à ostentação e poder. O escambo. A relação entre os portugueses e indígenas era o escambo. Os portugueses forneciam para os índios objetos diversos, machados, espelhos, facões, e em troca os indígenas extraíam o pau-brasil e transportavam até as feitorias. No intuito de garantir a posse de seu território na América, os portugueses vão promover a colonização a partir de 1532. Agora será uma colonização definitiva, e foi enviado para cá uma expedição colonizadora, com Martim Afonso de Souza, em português, E em 1532, a partir de São Vicente, a primeira vila oficial da América Portuguesa, inicia-se esse processo. E a partir de 1534, a coroa deu início a um processo de colonização fundamentado nas capitanias hereditárias. O que era uma capitania hereditária? Era um grande lote de terra concedido a um nobre português, de posses, os donatários, e cada donatário era encarregado de implantar a colonização em sua capitania, tornando-a produtiva. Eles tinham direitos, como fundar povoados e vilas, escolher funcionários, cobrar impostos, aplicar leis e doar sesmarias. Alguns donatários conseguiram promover suas capitanias, como São Vicente, Pernambuco, Ilhéus e Porto Seguro. Outros sequer se estabeleceram na região. O Governo Geral de 1549. Com o fracasso das capitanias, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu tornar mais efetiva a presença portuguesa nas terras brasileiras. E em 1549 ordenou a instalação do Governo Geral, com o objetivo de organizar administrativamente a colônia. O rei nomeou Tomé de Souza como o primeiro governador geral, que vai estabelecer a capital em Salvador. Tomé de Souza vai chegar em 1549 com cerca de 1000 pessoas, entre eles um ouvidor-mor, justiça, um procurador-mor, encarregado de impostos, e o capitão-mor, encarregado da defesa e fiscalização do território. Vieram com ele soldados, carpinteiros, artesãos, pedreiros, jesuítas, sob o comando de Manuel de Nóbrega para catequizar os índios brasileiros. Medidas tomadas por Tomé de Souza. Criou-se por recomendação real o primeiro bispado do Brasil em 1551, Tomé de Souza vai incentivar o cultivo da cana-de-açúcar, a criação de gado, vai organizar expedições para explorar o sertão em busca de metais preciosos e vai fortalecer as guarnições litorâneas. A ação de Tomé de Souza vai se chocar com os donatários, que não queriam se submeter à sua autoridade. E assim, em 1533, Duarte Coelho substituiu Tomé de Souza à frente do governo geral. 1533, Duarte Coelho assume o governo geral.
Distante do espírito conciliador de seu antecessor, Duarte Coelho vai favorecer a escravização indígena pelos colonos, né, o que era reprovado pela coroa portuguesa, que temia perder o apoio laboral dessa mão de obra, né, indígena na região. Duarte Coelho também vai entrar em choque com os jesuítas, né, e se desentende com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, né, e acabou sendo substituído por Mendes Sá. É importante ressaltar que foi durante esse período, em 1555, no governo de Duarte Coelho, que os franceses protestantes liderados por Villagnon desembarcaram no Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica. A divisão do governo geral, 1572. Com a morte de Mendes Sá e os insucessos administrativos na colônia, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil 2 governos gerais. Um será o governo geral do Norte, com capital em Salvador, e o outro será o governo geral do Sul, com capital no Rio de Janeiro. Em 1578 ocorre a reunificação. A relação entre portugueses e indígenas. A partir de 1534, o sistema de capitanias hereditárias ampliou a exploração econômica colonial, né, e os portugueses interessaram-se pela produção da cana-de-açúcar, por ter um grande valor na Europa nesse período, né? E muitos colonos instalaram engenhos de cana-de-açúcar, né, e diante da necessidade da mão de obra, passaram a escravizar os nativos. Além disso, para ampliar suas lavouras, invadiam também as terras indígenas. O resultado dessa relação entre portugueses e nativos é uma hierarquização étnica, né, que vai se refletir inclusive na sociedade brasileira atual, né, que vai ser resultado da escravização, da invasão das terras indígenas, da desestruturação das instituições sociais indígenas, das doenças europeias espalhadas pelas comunidades indígenas e pela violência praticada pelos europeus em relação aos povos indígenas. Resultado: uma colônia com uma sociedade fundamentada numa hierarquia étnica. Mesmo compactuando com essa situação de exploração do nativo, os funcionários da coroa tentavam conter os abusos dos colonos para com os nativos, né? Numa tentativa de assegurar as alianças com os nativos, no intuito de usá-los tanto para a exploração do pau-brasil, como nas guerras contra outros povos europeus ou contra outras nações indígenas consideradas hostis à colonização portuguesa, que era o que eles chamavam de guerra justa. A coroa portuguesa proibia os colonos de fazerem guerra, ou de escravizarem, de explorarem os nativos, desde que eles fossem compactuantes com a colonização portuguesa. As nações indígenas que fossem contrárias à colonização portuguesa, aí sim se poderia fazer a guerra contra estes. Aí era chamada essa guerra de guerra justa. Missões, reduções ou aldeamentos, a catequese indígena. Os jesuítas que vieram para cá vieram para catequizar os nativos, adaptá-los aos costumes e hábitos tradicionais da Europa. Na América Espanhola, por exemplo, isso ocorria nas missões, reduções ou aldeamentos, onde lhes eram ensinados a cultura europeia. Apesar do sentimento humanitário, religioso, a atuação dos missionários desestruturou essas sociedades indígenas, né? E uma vez que os jesuítas não aceitavam alguns aspectos da cultura indígena, como a poligamia e seus rituais religiosos. Os africanos no Brasil. Desde o século XV, os portugueses mantinham relações comerciais com os povos da costa atlântica da África, né? Negociavam ouro, marfim, tecidos, ferramentas, além de armas e escravos. Mas é a partir do século XVI que o escravo africano passou a ser a mercadoria mais comercializada nas feitorias portuguesas, devido à expansão da monocultura, né, de cana, de açúcar nos engenhos do Brasil. Os navios negreiros. O transporte de africanos escravizados era feito em navios negreiros, e para aumentar seus lucros, os traficantes transportavam um grande número de escravos numa mesma embarcação. Nessa travessia, a escassez de água, a escassez de alimento, as péssimas condições de higiene causavam a morte de muitas pessoas. Por exemplo, numa pequena caravela chegava a vir 300, numa grande caravela 500 escravos, né? Numa viagem que durava cerca de 35 a 50 dias de Angola ao Recife, né? Homens, mulheres e crianças espremidos, vomitando, defecando, maus cheiros e doenças. A mortalidade era grande. Os mercadores. Ao serem desembarcados no Brasil, os africanos eram levados geralmente para os mercados de escravos, né? E neles recebiam boa alimentação e alguns cuidados de saúde e de higiene, né? Com o objetivo de melhorarem sua aparência e aumentarem seu preço de venda.
ficavam expostos à venda e eram minuciosamente examinados por seus compradores, né? Que comprados eram levados geralmente para o engenho. O mercantilismo e a escravidão, a substituição da mão de obra indígena pela africana. A substituição da mão de obra indígena pelo escravo africano nas colônias está relacionada à expansão mercantilista dos estados europeus, né? Os indígenas não tinham resistência imunológica às doenças europeias trazidas pelos colonizadores, né? A mortalidade, portanto, indígena era muito alta e os indígenas também escapavam com facilidade de seus cativeiros porque conheciam o território muito bem. Já o escravo africano era bem mais resistente às doenças europeias, não conhecia o território e, portanto, davam mais lucros. Os engenhos de açúcar. Desde o século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar tornou-se uma das principais atividades econômicas da colônia, né? E a cana-de-açúcar era a matéria-prima do açúcar, produto de grande valor comercial para exportação. No período colonial, o açúcar era fabricado no engenho, unidade produtora com dezenas de trabalhadores. A sociedade colonial urbana. A partir de meados do século XVI surgiram diversas vilas e cidades coloniais, né? A partir das feitorias e fortificações instaladas ao longo da costa brasileira. Eram também sede dos governos administrativos e financeiros, né? A vida desses núcleos populacionais não era fácil, né? Viviam em condições insalubres, temiam ataques de indígenas, de corsários e de piratas constantemente, né? A dificuldade de se comunicar com outras capitanias e com a metrópole também eram muito grandes, de modo que a vida nessas primeiras vilas e cidades coloniais era bastante complicada. A elite urbana colonial. No campo era o senhor de engenho, a figura de maior destaque social, né? Nas cidades eram os grandes comerciantes, os traficantes de escravos, que formavam a elite privilegiada. Os membros dessa elite de origem portuguesa eram chamados de homens bons, né? E esses podiam se candidatar aos cargos administrativos. Quando nomeados para as câmaras municipais, podiam exercer cargos de ouvidor-mor, procurador-mor, capitão-mor, justiça, impostos e defesa militar. Os membros da igreja. Por meio da atuação de padres, o catolicismo estava muito presente nas vilas e cidades. Os padres exerciam grande influência sobre a população e eram muito respeitados. Realizavam batismos, batizados, missas, confissões e enterros. Coube aos colégios da Companhia de Jesus, né, o papel quase exclusivo da organização da educação nesse período inicial do processo de conquista e colonização portuguesa na América. Ensinavam gramática, latim, retórica, filosofia e, em alguns, teologia. Os filhos das elites ingressavam na ordem ou iam para Coimbra estudar direito. Pessoas livres no Brasil colonial. Haviam as pessoas que exerciam os chamados ofícios mecânicos, né? Artesãos, ferreiros, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, barbeiros, cirurgiões e pequenos comerciantes. Eram atividades consideradas inferiores pela elite colonial, né? Esses artesãos não podiam se candidatar a cargos municipais, nem ser nomeados a cargos oficiais de milícias, nem receber títulos, né? Havia ainda os desempregados e os pobres. Nós podemos perceber aí o embrião da sociedade brasileira atual. Pessoas escravas no Brasil colonial. Apesar dos escravos se concentrarem em maior número nas áreas rurais, nas cidades também se encontravam escravos indígenas e africanos, né? Muitos trabalhavam para as elites como carregadores de mercadoria, transportando pessoas, percorrendo longas distâncias como mensageiros, como auxiliares nos ofícios mecânicos, nas construções dos edifícios, ruas e estradas, né? E assim contribuíram para o desenvolvimento das cidades no período colonial. E é durante esse processo que vão se misturar as etnias europeias, indígena e africana. As mulheres da sociedade colonial. No geral eram reclusas, religiosas e submissas, né? Mas algumas estavam à frente dos negócios, como dona de vendas, dona de tabernas e donas de engenhos. No Sudeste, muitas mulheres eram responsáveis por chefiar residências e cuidar da família, principalmente quando o senhor de engenho já era falecido. Bem, esse vídeo é o vídeo 1 sobre a colonização portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, dê um like, se inscrevam no canal e assistam o vídeo 2, que é a França Antártica, e o vídeo 3, que é os holandeses no Brasil, que são os vídeos que darão continuidade a esse conteúdo. Até lá!